A morte e o morrer são inerentes à existência humana, assim como as incertezas e a imprevisibilidade acerca desse tema. As diferentes formas de encarar a morte são vistos em vários períodos da história, evidenciado pela diversidade de cultura, variedade de pensamento e contexto histórico. Já para o homem ocidental moderno, a morte passou a ser sinônimo de fracasso, impotência e vergonha. Entretanto, nem sempre foi assim. Durante muitos séculos, por toda a Idade Média Europeia, a morte era entendida com naturalidade, fazendo parte do ambiente doméstico. Já quando se associa a morte ao contexto histórico-religioso, a partir da segunda fase da Idade Média, o testamento era um contrato de salvação. Por meio dele, o fiel confessava sua fé, reconhecia os seus pecados, prescrevia as questões relativas ao cortejo fúnebre e, enfim, pagava à igreja um dízimo sobre o valor de sua herança. Dessa maneira, a pessoa garantia a sua salvação no céu. A morte vista como desconhecido traz à tona a emoção do medo e mistério, além de oferecer a possibilidade de desvendar algo que não se conhece e que pode ser tão instigante que é a própria existência. Os conceitos emergidos diante da morte e do processo de morrer dissociam-se em elementos como passagem e finitude. A passagem compreende uma concepção espiritual do tema, onde a pessoa tem a morte como uma transição entre o mundo material e espiritual, representando as crenças e convicções do ser humano. A morte, vinculada à ideia de finitude, pode vir acompanhada de tristeza e revolta, considerando que ela interrompe a vida e reflete a ideia de pensar na morte fora de hora. Para entender o foco que a sociedade ocidental moderna projeta sobre a morte, é interessante trazer à tona o desenvolvimento da ciência moderna. A explicação da ciência sobre a morte está situada na perspectiva biologicista do modelo biomédico, ou seja, a morte consiste simplesmente na paralisação total da máquina-corpo. Ou seja, o profissional da saúde é formado para curar a doença e combater a morte, e não para lidar com a pessoa doente ou a pessoa que está morrendo. Uma perspectiva que surge como alternativa a esse modelo é a abordagem dos cuidados paliativos, que abordaremos mais na frente. Para complementar sobre essa temática, trouxemos a visão de duas vertentes que regem a nossa sociedade, a religião e a ciência. Como seus representantes, convidamos o Padre Davi e a psicóloga doutora Carla Giuliani, que vão contribuir com a discussão sobre a morte e seu processo de aceitação. O catolicismo vê a morte como o fim da nossa peregrinação terrestre do homem, do tempo, da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar na sua vida e manifestar todo o seu destino último, que é o nosso falecer. Para decidir este destino, o dia em que nós celebramos os mortos, ora, tudo fala de vida, de modo que podemos afirmar com toda certeza e alegria, que morrer é viver. A razão disso, tudo é a pessoa, meus irmãos, de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Primeiro, fruto dentre os que ressuscitam dos mortos, nosso irmão mais velho é o vencedor da morte, Jesus. Ele venceu a morte. Portanto, a morte é um processo irreversível em que alguém perde sua existência enquanto pessoa. A morte é como um sono. Não há lembranças, não há emoções. Não é o fim, mas o começo de algo. Oi pessoal, tudo bem? Sou Carla Giuliani, psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva e vim a convite falar um pouquinho sobre os significados da morte. A morte é algo que permeia a vida e faz parte da construção de todas as sociedades e todos os modelos culturais. No entanto, ela é interpretada, e vivenciada de uma forma diferente em cada cultura. Existem culturas orientais que não percebem, que não entendem a morte como um evento triste. Existem culturas que entendem que a morte é uma celebração. Existem eventos em que a morte é algo
que não findem, então mesmo quando a pessoa morre, a família continua colocando o prato na mesa. Existem sociedades que entendem a morte como um castigo, e é muito comum isso variar de acordo com a cultura, as especificações culturais de cada lugar. Por isso a morte, a experiência da morte, para quem fica, ela é muito plural e está muito relacionada à sua história de vida, à sua cultura. E isso também vai mudar de acordo com o tipo de relação que as pessoas desenvolvem com o sujeito, né, que infelizmente faleceu. Afinal, a morte é uma experiência de quem está vivo. A gente não tem notícias, né, de alguém que tenha morrido, como isso foi vivenciado. Embora algumas culturas, em algumas tradições religiosas, há eventos em que pessoas supostamente falecidas enviam mensagens e cartas. E isso está relacionado com um exercício de fé. Já ao se tratar de finitude, como diria José Saramago, a finitude é o destino de tudo. Embora essa frase seja uma verdade concreta, em contrapartida estamos inseridos em uma cultura que não considera a finitude da vida um processo natural. É importante que tenhamos em mente que em qualquer momento da vida estaremos suscetíveis a testemunhar a finitude de algo ou alguém que tenhamos apego. Ao contrário do que muitos pensam, a preparação para esses momentos e para as fases de luto subsequente não se limita à faixa etária. As crianças, por exemplo, a partir dos 7 anos, já conseguem ter uma compreensão melhor sobre a finitude humana. Independente da idade, não podemos privar as crianças, adolescentes ou idosos sobre o findar de uma vida. Devemos cultivar a ideia de que, assim como as estações do ano, o período escolar e os relacionamentos, a vida é finita. Passamos pelo início, meio e fim. O nome paliativo vem do termo em latim palier, que significa proteger, amparar, cobrir e abrigar. Sendo assim, os cuidados paliativos não trazem como objetivo a cura, indo em oposição àquilo que vem à mente de qualquer pessoa quando se pensa em cuidado. Como abordagem principal, os cuidados paliativos objetivam proporcionar a qualidade de vida, mesmo com a certeza de um fim irremediável, focando em uma medida terapêutica de alívio de seu sofrimento, levando também em conta o ambiente mais apropriado para ele, seja o hospital ou seu próprio lar. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde definiu cuidados paliativos como, abre aspas, uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, fecha aspas. Ressaltando que os cuidados paliativos também incluem parentes e amigos. Devido ao processo de luto, é importante oferecer bem-estar para esses, até mesmo com ações preventivas, através de conversas sobre o tema luto. Desse modo, é muito importante que os profissionais atuantes nesse instante sejam de grande qualidade. Quando isso é focado na enfermagem, é importante lembrar da parte humanitária, que deve estar em destaque nesse momento, através do compartilhamento de vivências, compaixão e, acima de tudo, assegurar o suporte. Por isso, é cada vez mais comum as grades curriculares voltadas ao âmbito da saúde apresentarem cadeiras voltadas às ciências humanas, abordando então o ser humano de forma holística, sendo capaz de enxergar aquele que precisa de cuidado como alguém completo, que possui histórias, traumas, cultura e outras coisas mais que tornam impossível a sua caracterização apenas focada na sua doença. Segundo a OMS, esse método deve ser ministrado para todos aqueles que são portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis que ameaçam a continuidade da vida. Algumas doenças já se encontram como prognósticos na indicação de cuidados paliativos. Mesmo após essa afirmação da OMS, ainda existem barreiras a serem derrubadas. Segundo pesquisa realizada em 2006 pela revista Medicina de Cuidados Intensivos, ainda é difícil para os profissionais, principalmente médicos, compreender que não se pode fazer mais nada para prolongar a vida de um paciente e que aquilo, ao invés de oferecer a sua cura, lhe expõe à dor. Bom, quando voltamos à realidade dos cuidados paliativos para o nosso país, ainda precisa se fortalecer muito essa questão, o que tem sido feito nas últimas décadas. Hoje em dia, o Conselho Federal da Medicina já considera os cuidados paliativos como uma área de atuação e especialidade médica, inclusive com residência em alguns hospitais do país.
Atualmente, existe uma mobilização do CFM e das organizações que trabalham com cuidados paliativos para fazer o assunto se tornar mais visível ao público, para que eles entendam melhor do que se refere todos os seus benefícios. Mas o caminho para garantir o cuidado paliativo como um direito ainda é longo e desafiador. Porém, ele deve ser conquistado e integrado ao âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo assim, ofertado em qualquer ponto da rede de atenção à saúde. A ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte. Para concluirmos a nossa pesquisa, trouxemos o enfermeiro Benedito Vasconcelos para expor sua colocação e nos resumir sobre o seu olhar sobre o que são cuidados paliativos. Eu me chamo Benedito, eu sou enfermeiro do plantão, também sou pós-graduado em UTI. Falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos é manter o paciente num ambiente confortável e saudável, né? Para que ele possa ter um fim de vida bem tranquilo, sem sentir dor, sem um ambiente bem tranquilo, bem confortável, né? E manter uma boa higiene, manter o padrão dele bem confortável, né? Para que ele possa ter o fim de vida dele bem confortável, né? E é isso.